Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. E foi oferecido no dia. Então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto, e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Certo. Então, você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente? Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele, e a conversa ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse: olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. E foi oferecido no dia. Uma pergunta aqui que a minha consultora traz. Do ponto de vista do nome do general, é Marcelo Campos ou Marcelo Câmara? Desculpe, é Marcelo Câmara. Marcelo Câmara. General Câmara, né? É o Câmara. Peço desculpas. Não, que isso, ótimo. Voltando aqui especificamente, então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto, e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Tá, a gente vai já falar desse outro encontro, desse outro contato com o ex-presidente. Agora vamos falar sobre esse seu momento em relação ao Ministério da Defesa. Quantas vezes você foi no Ministério da Defesa? 4 vezes. Você esteve lá 4? Eu estive retornei na semana 2 vezes, e na segunda semana mais 2 vezes. Então você 5 vezes ao todo. 5 vezes. Nessas vezes que você ia lá, você conversava com o pessoal da TI, mais dessa parte da informática? Eu falei com o ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal do TI. Com o Paulo Sérgio Nogueira e com o pessoal que integra da a equipe tecnologia. de TI. Isso. E nessas conversas e nessas várias idas até ao Ministério da Defesa, você construiu o quê? Nós tivemos depois, Walter, um relatório que foi apresentado, inclusive, e foi encaminhado até no TSE das Forças Armadas. Nesse relatório específico, você teve participação na elaboração desse relatório? A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE, e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam decorando um pedaço do código
e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, as pessoas que votam, a digital delas, porque ela pode reconhecer que a digital é de uma pessoa que está testando a urna e não votando. Então, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos. Ou seja, esse relatório que eu estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Ou seja, esse relatório foi construído, foi orientado, foi elaborado pelo Walter Delgatti. Lembrando que os servidores do Ministério, eles cursaram a faculdade de TI, são professores, são tudo, então eles aprenderam o caminho correto. Eu que não tive o curso nada, eu aprendi errando. Então, é muito mais fácil eu verificar ali alguma porta aberta ou alguma vulnerabilidade do que eles que aprenderam o caminho correto. Por esse motivo que tudo que consta no relatório foi eu quem disse lá em reuniões. Pronto. Walter, nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus, que era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente não. Certo. E esse seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê? Sobre esse relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição, que estava no site do TSE, e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega o banco de dados, e a partir do banco de dados ele cria o relatório. E a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes, eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia? Ele é do Alto Comando do Exército. O Jesus, o assessor, que era o assessor do Freire Gomes. Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento, de pessoas rezando, de pessoas chorando. Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns vídeos. Por que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas um informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, ou uma intervenção. Ele dizia, olha, será amanhã, e eu ficava com medo. Então, a conversa era isso. Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do ex-comandante. Fazia o meio campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não, com o Freire Gomes não. E ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone, receber essas informações. E por ligação também, ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso.